Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos ao programa Saúde e Bem-Estar. E hoje eu tenho uma surpresa, estou recebendo um grande amigo, o médico doutor Diogo Viriato, teólogo, cardiologista, formação em psiquiatria. Então, alguém que realmente tem gasto o seu tempo na busca do conhecimento e o melhor, conhecimento para servir. É servo de Deus e, sempre que pode, compartilha esse conhecimento. Estamos sondando aqui, doutor Diogo, para vir ser o apresentador desse programa. Ninguém melhor do que ele para falar sobre saúde. Então, torça aí, viu? Quem sabe não vamos ter aqui, muito em breve, doutor Diogo, pelo menos quinzenalmente, trazendo um assunto relevante na área de saúde para estar abençoando o povo de Deus. E, como eu não sou bobo, aproveitei essa visita para aqui já explorar um pouquinho deste conhecimento e te abençoar, meu querido. Então, boa noite, seja muito bem-vindo, doutor. É um prazer recebê-lo aqui. Amém. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Maravilha. Eu gostaria de fazer uma pergunta que talvez seja também a sua dúvida. São muitas as dúvidas que temos, principalmente durante essa pandemia, toda a sociedade aí acometida deste mal que tem ceifado tantas vidas, e a cada dia ouvimos algo diferente, né, na mídia, não sabemos muito bem para que lado correr, qual a orientação de fato é segura. E eu quero justamente aproveitar essa oportunidade para aqui tirar algumas dúvidas que talvez sejam as dúvidas do seu coração também. E é sobre essa questão das sequelas. Muitas pessoas que eu conheço, que eu tenho proximidade, passaram pela internação por causa da Covid. Alguns estiveram entubados e, graças a Deus, saíram. Estão conosco hoje, aí, já trabalhando, convivendo, mas relatam que sentem algumas mudanças, cada uma com algo diferente, mas isso tem sido perceptível em suas vidas, que alguma coisa mudou após essa experiência. Então, a minha pergunta para ti nesta noite, meu querido, é exatamente sobre isso, sequelas da Covid, para quem, infelizmente, passou por esse período de internação, ficou entubado. Um grande amigo meu, que faz a manutenção do meu carro, ele ficou 30 dias no hospital. E dentro desse período de 30 dias, chegou a ficar uma semana nesse quadro de UTI mesmo, né? E aí, voltou agora. Segunda-feira passada, voltou a trabalhar e tal, está retomando a vida dele. E aí vem estas questões. Alguém que passou por essa experiência, terrível experiência, não quero passar, né? Nós sabemos que muitos entram e não saem com vida deste quadro. Mas, se eu sair, se eu agora vou retomar a minha vida, terei algum tipo de sequela? E se sim, quais são as sequelas que vocês, a comunidade médica, têm observado, que são mais comuns e talvez as mais preocupantes? Bom, quando nós falamos sobre a questão de sequelas do Covid, é interessante nós primeiro observarmos o que é o Covid, o que ele causa e qual seria basicamente o mecanismo pelo qual ele se desenvolve no organismo. É fundamental entendermos isso. Mas quando a gente pontua basicamente sobre as sequelas do Covid, é importante observarmos o seguinte: essa sequela ela vai depender muito de como foi o acometimento dessa pessoa. Tipo assim, será que ela tem uma sequela pelo fato dela ter tido simplesmente o Covid leve? Vai dar algumas coisas. Será que ela teve um Covid que levou ela simplesmente ao uso de um catéter nasal?
que foi só no pronto-socorro, foi otimizada ali, teve que voltar para casa, tratamento domiciliar, é diferente. Será que o Covid dela foi por uma internação? E nessa internação, o que aconteceu lá? Ela ficou entubada, ela ficou somente com catéter, ela ficou somente com a máscara de oxigênio, usou um VNI, que é a pressão positiva. Vai depender muito de como foi a evolução do quadro dele. Okay. Por exemplo, o paciente ficou entubado e nessa intubação ele ficou por 10, 15 dias, ficou desacordado. Ou pessoas, como por exemplo, eu tive uma tia minha que passou por um quadro muito grave, ficou quase 2 meses internada. Ela saiu em vida, só que ficou muitas marcas e sequelas. No caso dela, ela teve uma escara imensa nas costas. Ela teve uma perda muscular intensa. Ela teve outros efeitos, como alterações neurológicas, teve convulsão durante a internação. Então, vai depender de caso a caso. Mas, de forma ampla e geral, nós temos observado o seguinte: o órgão mais acometido pela infecção do Covid é o pulmão. Então, o primeiro ponto de partida é o pulmão. Normalmente, as pessoas vão sentir, e isso, por incrível que pareça, eu tenho pegado muito casos de pacientes que têm isso em quadros leves de Covid. O paciente passa pelo quadro, sobrevive, passa bem, mas ele vai ter cansaço, falta de ar. Normalmente, há uma limitação física muito grande, ela não tem o mesmo desempenho que tinha antes. Mas, se tratando de pacientes mais graves, aí complica. Porque, por exemplo, há várias evidências ou resultados dessa sequela, como a gente fala, no pulmão, no coração. Pode acontecer sequelas neurológicas, físicas e muitas outras. Mas é interessante eu pontuar uma sequela que é uma das mais significantes, que eu poderia dizer, que parece simples dizer, mas ela é muito importante no resultado, que é a sequela psicológica do Covid. É interessante. Você pega o paciente que às vezes não teve um Covid tão grave, mas a pessoa não é a mesma. A cabeça dela não é mais a mesma. O desencadear de transtornos na área de ansiedade, transtornos de humor, é muito grande. É muito grande. Então, assim, nisso é fundamental ter toda uma logística após o Covid. Teve a sequela pulmonar? Reabilitação respiratória, fisioterapia, reabilitação física desse paciente, todo um cuidado, né, pós-Covid. Como cardiologista, eu tenho pegado muito paciente com alteração de pressão pós-Covid, por incrível que pareça. O paciente passa até por um Covid leve, a pressão vai lá em cima. Então, assim, é bem assim amplo o leque, né, de tudo isso aí. E realmente a gente tem, né, condições de cuidado, mas o mais importante é você cuidar antes de dar os problemas. Mais ou menos nesse sentido. E é aquela coisa, dificilmente se pega um paciente que passou e não teve nada, não ficou com a marca. Entendi. Então, vamos aqui recapitular. Nós temos casos distintos e justamente devido a organismos também diferentes, nós vamos ter também reações diferentes. Mas, geralmente, quando a coisa se agrava muito, se a pessoa realmente passar por um período de intubação, UTI, geralmente ela tem algumas sequelas. E essas sequelas, elas são diferentes, são distintas, como até um caso de perda de cabelo pode ser uma dessas sequelas. Sim, não é descartado. Sim, claro. Né? É só você pensar, um paciente que ficou meses ou dias em um processo de internação, primeiro, a alimentação não é a mesma, o paciente vai ter uma disfunção nutricional, você vai ter toda uma descarga inflamatória, que aqui é o decorrente desse quadro grave. Talvez não seja o momento, mas talvez seria oportunidade de outros momentos falar sobre isso. Quais são as fases do Covid? São 3 fases. Essa fase grave que leva o paciente a um quadro de intubação, internações e UTIs, uso lá dos respiradores, é a fase pior, a fase avançada. Então, nessa fase, é uma fase de uma tempestade inflamatória. Então, você tem citocinas, tem um quadro, como é que eu diria, de excessos de substâncias que são extremamente tóxicas para o organismo. Entendi. Então, é um quadro assim que vai deixar realmente alterações. E aí ela vai ter disfunções nutricionais. Por exemplo, eu costumo passar para pacientes pós-Covid, por exemplo, reposições de alguns nutrientes. Vamos pegar um exemplo.
como se diz, né? Já vou dar uma deixa para vocês. Por exemplo, queda de cabelo. O que faz ter uma nutrição específica para cabelo seria a biotina. A biotina é ótima para isso, para reposição. Aí você pode usar uma biotina, um polivitamínico, o ácido fólico, que é uma vitamina B. Então, assim, acaba sendo uma coisa prática que eu passo. Pega um paciente, teve o Covid, teve algumas alterações mais graves, são 4 coisas que eu passo para eles: ácido fólico, polivitamínico, biotina e a vitamina D, que é fundamental também no quadro. Fundamental. Bom, legal, legal. Já foi uma dica, ó, nota aí, no caderninho aí. Depois eu mando o boleto. Porque eu mesmo já sei de alguns que o cabelinho tá caindo, ó, anota aí. Dica preciosa. E a questão que tem me preocupado muito, parece que há uma sequela também relativa à memória e até alguma confusão mental nesse período pós o período do hospital ali, pós-internatório. Então, isso também é comum. Sim, é só você pegar um paciente que passa por um quadro grave, né? Vamos supor, a gente coloca de lado o Covid. Um paciente que tem um quadro que fica longos dias no UTI, ele vai ter algum quadro de alterações, sim. Entende? Ah, entendi. Agora, se tratando especificamente do Covid, é interessante entender que essa fase avançada, que é a fase inflamatória, ela é uma fase que deixa como se fosse um resultado de destruição imensa no organismo. E eu quero deixar um parêntese nisso. Sim. Pode parecer estranho, mas essa alteração grave não é nem o vírus que causa. Não é nem o vírus que causa. Isso novidade, você entende, é interessante. Você entende quando você analisa a fisiopatologia do desenvolver da doença. O vírus é como se fosse aquele problema que ele taca fogo em uma fazenda e uma plantação com o mato seco. Entendi. Ele taca o fogo só não pode espalhar. É mais ou menos isso. E aí tem toda uma explicação do mecanismo fisiopatológico dela em si. Uma dúvida aqui. Eu acredito que não tem avançado ainda estudos, porque é tudo muito novo, né? Nós ainda vamos aprender muito com esse vírus, né? Toda a comunidade médica. Mas, assim, você acredita que algum dano na área cerebral, em termos assim, esquecimento, então, pode, depois com o tempo, a pessoa voltar ao normal, ou você acha que isso, o dano que ocorrer será permanente? Vai depender muito de caso a caso. Vai depender muito de caso a caso. Quando se trata do sistema nervoso central, que é o cérebro e os neurônios e tudo mais, é um órgão muito nobre, né? Sim. Muito nobre. Muito delicado. Né? Muito delicado. Então, assim, pode sim ter uma reversão, e normalmente melhora. Okay. Mas é aquela coisa, você pega um paciente que já é idoso, um paciente que já está num quadro evolutivo de uma doença, e você leva ele a uma exaustão inflamatória, e aquilo afeta o sistema nervoso do paciente, é óbvio, aquilo vai causar problemas. E aí você pega um paciente idoso, você não vê uma reversão de um quadro neurológico em um paciente idoso. Você pode ter isso em um jovem, em um paciente adulto, mas o idoso, o processo natural, entre aspas, ou a evolução natural das coisas é uma complicação neurológica, sim. Ele vai perdendo cognição. É mais ou menos o seguinte, é como se esse efeito inflamatório ele acelerasse o processo, que viria com anos. Sim. Ele iria ter uma perda cognitiva, aí, sei lá, em 20 anos, esse desgaste, ele pode aproximar isso. Entende? Algo que acredito que algumas pessoas, pelo que nós abordamos aqui, podem estar já linkando com o Major Olímpio e já com alguma dúvida. Ele foi internado com o Covid, depois de algum tempo internado, morte cerebral. Essa morte cerebral é devido a um ataque direto da Covid. A Covid pode ter atacado o seu cérebro a tal ponto de lhe trazer morte cerebral, ou o seu organismo, nesse combate com a Covid, e até pelo que ele está passando, você mesmo falou dessa fadiga no hospital, tudo isso aqui é submetido, ocasionou essa morte cerebral.
Bom, isso é muito relativo porque, como eu havia dito, cada caso é um caso. E quando você chega na fase avançada do Covid, que é o que não deveria se chegar. Sim. Covid não deve ser tratado em fase avançada. Por exemplo, você não deve dar uma importância ao tratamento de um Covid quando ele já está num quadro assim, progredido da doença. Entende? Tipo assim, tratamento de Covid, eu não sei se na cabeça de muitos se pensam assim, tratamento de Covid é ter ventiladores à disposição, é ter respiradores à disposição, é ter leitos de UTI. Deixa eu contar um detalhe. A mortalidade em fase avançada, ela pode chegar a 80%. Sabe o que é isso? 80% de mortalidade em fase avançada. Sim. Respirador, UTI e intubação, esses quadros que nós temos de um cuidado avançado, isso precisa ser em exceções e não em todos os pacientes. Precisamos? Ótimo. Temos que ter à disposição? Temos. Mas temos que fazer ao máximo para que a grande maioria não chegue a esse ponto. Porque lá é como se fosse rota final. É o caminho final. É o destino final. E outra coisa, nessa fase, duas coisas acontecem. Ou morre ou sai sequelado. Entendi. Entende? Então, assim, no caso dele especificamente, quando há, na fase inflamatória, alguns mecanismos começam a acontecer, como, por exemplo, o primeiro deles é a descarga inflamatória excessiva. A gente chama isso de sobrecarga inflamatória ou liberação excessiva de citocinas ou citocinas. Nessa fase, é quando você liberando isso, é como se fosse venenos. Volto a dizer, não lançados pelo vírus, mas que o seu corpo produz. Olha que estranho. O que causa a destruição generalizada dos órgãos, o que causa o que a gente chama de coagulação intravascular disseminada e o que causa a chamada sepse, ela não é tanto pelo vírus. É a explosão de uma atividade excessiva do seu sistema imunológico e que tem uma explicação durante o processo do desenvolvimento das fases. Então, diz uma assim, coisa, não é exatamente... No caso dele, especificamente, Sim. provavelmente ele teve um quadro tão estendido e uma reação tão intensa inflamatória que isso acabou o cérebro. atingindo ali o cérebro e essas destruições das citocinas causaram, infelizmente, a perda ou a falência desse órgão. Entendi. Então, assim, isso vai depender muito de paciente a paciente. Entendi, porque a grosso modo o que se imaginava é que o vírus é que iria ali atacando e causando toda essa destruição, né? Você tá me Mas na realidade, né, ele provoca uma reação em que o seu próprio sistema imunológico é que para combatê-lo acaba te prejudicando dessa forma. Né? Você está me instigando a falar das fases, né? Isso é para depois. Tem muito segredo aí que nós vamos abordar. Eu já quero até deixar o convite aqui para o doutor voltar. Nós estávamos conversando aqui antes do programa e ele abriu aqui coisas que para mim era novidade, eu tenho certeza que para você também, e algo assim muito importante relativo ao Covid que eu acho que você vai gostar de conhecer. Então, já quero deixar aqui o convite para um retorno e que ele possa estar abrindo mais esse leque aí de conhecimento acerca da Covid. E fique acompanhando, viu? Fique lá ligado na programação, acompanhando, porque ele vai voltar para falar sobre isso. Mas eu queria te perguntar o seguinte, pegando um gancho sobre o que você está falando da parte do sistema imunológico, seria mais ou menos o que ocorre quando a pessoa é transplantada e tem que tomar uma série de medicamentos para que esse órgão não seja rejeitado, o próprio organismo dele não veja aquele órgão como um corpo estranho e acabe atacando esse órgão? Seria alguma coisa parecida com isso? A grosso modo, claro. Mais ou menos. Né? Tipo assim, quando você faz um transplante, você está pegando um corpo estranho, o seu corpo sabe o que é dele e o que não é. Então, você pega um corpo estranho, que no caso é um órgão de uma outra pessoa, insere dentro do seu organismo, o seu sistema imunológico ele sabe que aquilo não é seu. Então, ele naturalmente ele vai atacar aquele órgão.
atacar as células daquele órgão, os tecidos daquele órgão, as proteínas daquele órgão, porque o seu corpo sabe o que é seu e o que não é seu. Okay. E aí o que ele faz? Vai em cima dele. Qualquer tipo de substância, bactérias, vírus, o que bater no seu sangue e ver que não é seu sistema imunológico é treinado para isso. É um invasor, vou destruir ele. Okay. No caso do transplante, você usa imunossupressores para baixar a imunidade, baixar o efeito inflamatório, baixar o efeito do sistema imunológico, para que ele não tenha poder para destruir aquele órgão, que seria o natural dele. Você deixa lá embaixo. Por isso que um transplantado ele é imunossuprimido. Na questão do Covid, seria basicamente uma outra questão, porque é o seguinte, eu queria falar das fases, mas para explicar vou precisar. Quando você pega o processo da questão da infecção pelo Covid, funciona da seguinte maneira, são 3 fases. A primeira fase é a chamada fase dos sintomas iniciais, que eles se assemelham muito com o quadro gripal. Sintomas leves, uma gripe, um quadro gripal, dores no corpo, febre é raro acontecer, mas pode acontecer uma febre, às vezes um desconforto, pacientes podem ter um quadro de uma infecção de uma garganta, pode ter às vezes alguma alteração que pode simular até uma própria dengue. Resumindo, é um quadro viral inicial. Sim. Uma tosse, coisas leves que passam despercebidas. Uhum. Isso gira em torno do dia 1 até o dia 7 a 10 de contágio. Vamos resumindo, até mais ou menos o dia 7. Do dia 7 até o dia 10 do quadro, se isso não for bem identificado, o seu corpo não responder bem a essa fase inicial, isso progredir, entendam, contágio com o vírus, início do processo da replicação do vírus no organismo, ele vai começando a crescer, a carga viral dele cresce no seu corpo. Chega num ponto em que o seu sistema imune não conseguiu barrar isso, o que vai acontecer? Entendam, está aumentando esse indivíduo estranho dentro do seu corpo. Okay. Quando ele aumenta esse indivíduo estranho no seu corpo, o seu sistema imune vai tentar destruir ele, mas ele está aumentando. Quando chega do dia 7 ou 10 para frente, entra a segunda fase. Já não é aquele fase inicial. Quando você analisa probabilidades ou estatísticas disso, cerca de 80% dos pacientes ficam só na primeira fase, que a pessoa não vai sentir nada, ou ela vai sentir sintomas leves e vai dizer, não, tive só uma gripe. Não, tive só uma infecção de garganta. Não, foi só um quadro que eu senti 1, 2 dias com aquele mal-estar, aquela coisa, mas passou, recuperou. Você está dentro dos 80% que não vai ter nada e vai sentir muito pouco. Só que o grande detalhe é que 20%, mais ou menos 20% desses pacientes, progridem no processo. E aí entram os pacientes que são susceptíveis, são pacientes de risco. E quando a gente fala pacientes de risco, é interessante você entender que pacientes de risco são pacientes, entre aspas, já inflamados. Por exemplo, um hipertenso descontrolado, que às vezes os pacientes vêm me questionar sobre hipertensão, hipertenso, ele é de risco? Sim, mas existem hipertensos e hipertensos. Existe um hipertenso que já tem um conjunto de comorbidades ao redor. Existe um diabético, que pode ser um diabético mais grave. Então, é aqueles 20% que vão além, entra na segunda fase. A segunda fase é chamada inflamatória, e ela é dividida em 2 pontos. Dá início a um processo inflamatório no organismo. Entenda, a inflamação não vem do vírus, vem do corpo. É o seu corpo respondendo a um agente estranho no seu organismo. E aí, quando ele responde a esse agente estranho, existe a fase inflamatória que começa a pegar de forma geral, mas existe uma piora dessa segunda fase, que é a fase inflamatória que já começa a acometer o pulmão, baixando a saturação. Se, por exemplo, um paciente fizer o teste de oximetria e ele começar a baixar a saturação, senta e chora, porque já acometeu o pulmão e já começou uma fase inflamatória dentro do pulmão. Dessa fase, vai partir para a terceira. A terceira fase é como se fosse um quadro exacerbado da inflamação que teve na segunda fase. Só que quando entra nessa fase exacerbada da segunda fase inflamatória, que a gente chama de tempestade de citocinas, que é a fase avançada do Covid. Nessa fase, teoricamente, o vírus já não está no corpo, porque ele dura em média aí de 10, 14 dias no organismo, vai lá, se replica e vai embora, some. Só que por isso que eu falei que o problema todo não está no vírus, porque o vírus entra no organismo, como todo quadro viral, ele tem um começo e tem um fim.
Só que se ele for muito intenso em sua replicação, é fácil de entender. Eu vou ter muita coisa estranha no meu corpo. Isso vai ativar demais o meu sistema imunológico, que gera inflamação. Quem gera inflamação é o meu sistema imunológico para combater aquele bicho estranho. Só que se o quadro estiver muito exacerbado, a infecção viral ela conseguiu replicar muito no meu organismo e eu não tive um sistema imune adequado, eu vou replicar, vai haver uma replicação excessiva de vírus. E aí, quando ele chegar na fase da tua resposta inflamatória, ele vai ter que reagir a muita coisa estranha. E aí, quando ele reage a muita coisa estranha, ele vai gerar muita inflamação. E aí vai gerar muita citocina, muito efeito contrário. E aí esse excesso de citocina, esse excesso de inflamação, é o que vai causar a sobrecarga dos órgãos. É onde você vai ter a destruição do rim, que vai ter uma descarga inflamatória no rim. O pulmão, que é o órgão-chave, ele vai chegar ao ponto de ter fibrose. Mas por que fibrose, doutor? Por causa do vírus? Não, por causa do processo inflamatório. A inflamação ela começa a corroer, e não somente corroer, fibrosar o pulmão. Doutor, é reversível? Infelizmente não. Grande maioria não. Aconteceu um processo inflamatório muito excessivo, esquece, já era. É sequela que vai ter que levar para frente. Essa descarga inflamatória aconteceu no cérebro, esquece. O tecido humano não aguenta o excesso excessivo de inflamação. Há uma descarga excessiva, aquilo é como se fosse veneno que vai destruindo. E aí vai ter nessa fase a chamada coagulação vascular disseminada, você vai ter processos onde vai ter coagulações, vai ter processos onde pode acontecer, inclusive, riscos posteriores de infarto. Simples de entender. Você aumenta a coagulabilidade do sangue. E aí entra nas fases de quem trabalha muito em UTI. Paciente grave, paciente com sepse. E as sepses têm vários tipos. No caso dessa, uma sepse que vai ter, foi desencadeada por um processo viral. O vírus desencadeou o início do processo e o corpo só deu a entrada. É o que eu falei da história. É o fogo jogado em uma fazenda com mato seco. Quando falamos isso, é interessante observar o seguinte: o vírus ele precisa de ter um substrato para que se desenvolva. E onde eu bato muito nesse quesito. Uma imunidade bem estabelecida dificilmente vai deixar o vírus crescer muito. Imunidade bem estabelecida, dificilmente o vírus cresce muito. Porque ele bate no organismo, tem um contágio, você está com um sistema imune adequado. Seu corpo já dá uma porrada inicial, já baixa o quadro. Então, tem pacientes que, infelizmente, são suscetíveis a isso. Suscetíveis à complicação. Você percebe, ou às vezes o paciente... Ah, mas ele é novo, está mais novo. Como é que está o sistema imune desse paciente? Está bom mesmo? Está adequado? E aí entra todo um conjunto de coisas que são suficientes para poder ter uma imunidade adequada. Você não vai pegar um paciente com imunidade 100%? Complicar. Dificilmente. Dificilmente. Só que, infelizmente, alguns só vão perceber que estão mal na imunidade quando pegam o processo desse, não, um processo, uma infecção, alguma coisa do tipo. Isso vale não somente para a Covid, né, doutor? Mas um paciente que tem uma boa imunidade, né, um estado físico bom, então, assim, é para gripe, para essas outras, como chikungunya, não importa aí, dengue, mas ele vai reagir muito melhor, né, e passar por isso sem grandes complicações, não é mesmo? A gente não sabe quem vai ser os 20% de gravidade. Não sabe, é muito imprevisível. Às vezes um idoso que... Ah, não, esse aqui vai complicar. Não complica. Agora pega um outro que é um adulto jovem lá, complica. Não sabe. A gente não tem como saber. Entendi. Então, assim, é fundamental nisso. Por exemplo, dicas suficientes e importantes que poderia talvez ser útil para você. Ah, eu não estou com Covid. Doutor, fala alguma coisa boa para mim. Tá, opa, vamos lá. Anota aí, viu? Perde não. Coisa boba e simples que você pode fazer. Por exemplo, vitamina D. Você quer ver um detalhe importante disso? Você lembra no ano passado, qual foi a primeira orientação que falou para a maioria das pessoas? Fica em casa e se tranca dentro de casa, não foi isso? Isso aí. Muito bom. O que vai acontecer se você ficar preso, trancado de casa? Você vai tomar sol? Verdade. Dificilmente. Verdade. E você sabia que uma das maiores fontes de saúde do ser humano é o sol? É o sol. Como que você vai produzir vitamina D? Preso em casa? Não vai. Por e a idoso, maioria, então, por idoso principalmente. A maioria não toma sol. Sim. Normalmente, há uma epidemia de deficiência de vitamina D na população.
E se você tiver curiosidade de estudar um pouco sobre a vitamina D, você vai ficar assustado. Porque o correto não deveria dizer nem vitamina D. Porque ele não é uma vitamina especificamente, ele é um hormônio. Ele tem ações em todas as áreas do organismo. Então a primeira dica que eu daria é: usa a vitamina D. Okay. Seria uma dica. Segunda, vitamina C. Fundamental para isso. Seria ótimo para dar um upgrade na imunidade. Terceira coisa, qualidade de sono. Dormir bem, para a tua imunidade ficar boa. Quarta dica importante, como é que está seu nível de ansiedade? Essa pandemia, então, negócios fechados. Imagine. Como é que conta tá chegando. Meu Deus. Como é que está a sua saúde emocional? A imunidade está muito ligada às suas emoções. Então, são coisas que, infelizmente, passa despercebido. Aí você fica nessa cabeça: vou tratar o Covid com o hospital. Graças a Deus tem vaga no hospital. Amigos, se a tua esperança para tratamento, se você pegar o Covid, ter que ir para um hospital e dar graças a Deus para ter uma vaga no UTI para você ser tratado ali, meu Deus, esquece, porque você só vai para lá em fase 3. Fase 3, chance de mortalidade quase 80%. E fase 3, eu acho que você foi capaz de entender o que eu quis explicar. Fase 3 é a fase da destruição do organismo. Entendi. Sequelas. E sequelas gravíssimas. Meu Deus. Então, assim, a minha intenção é que você nem sonhe em precisar disso. Eu não quero nem sonhar em ver um parente, um amigo, uma pessoa que eu ame precisar de uma UTI. E ele tem joias aí, algumas pérolas preciosas para que você não chegue nessa fase, na fase 3. Não vai dar para falarmos hoje. Mas fique atento, acompanhe a programação. Nós vamos avisar antecipadamente que ele vai estar novamente conosco e ele vai compartilhar essas pérolas que poderão salvar a vida de pessoas que você ama ou talvez a sua própria vida, viu? Só um pequeno detalhe quanto a isso. Eu não perdi um paciente. Opa! Para não dizer vidas, eu não tive nenhuma perda de vidas de pacientes que foram cuidados. Nós só tem hoje completamos 300 mil, né? Não tive uma perda. Uma perda. Legal. Agora, uma história... não vou contar, não. Deixa. Ó, para o próximo. É para o próximo. Mas vale a pena você ficar ligado na programação. Vai nos acompanhando aí. Nós vamos avisar antecipadamente. Já vamos marcar o dia em que ele vai estar aqui conosco novamente. Vai compartilhar isso, porque é algo importante. É algo importante e ele falou que não tem reservas para falar sobre isso, para compartilhar. Ele quer abençoar realmente as vidas e no momento tão difícil como nós estamos passando, viu? Então, meu agradecimento, doutor. Já compartilhou muita coisa. Ia ser, eu consegui ali ele falar das sequelas, né? Ia ser algo rápido. Eu não queria falar. Ele já compartilhou muita coisa, já pôde abençoar a sua vida, mas tem muito mais. Ele está só abrindo aí a tampa do baú. Tem muita pérola aí, muita coisa que ele vai compartilhar com a tua vida. Doutor Diogo, muito obrigado. Fica aqui o nosso desejo, eu tenho certeza, o seu desejo, que ele venha sentado do lado de cá, né? Estando à frente deste programa. Saúde e bem-estar, já fica aqui o convite. Eu tenho certeza que vai poder abençoar a comunidade evangélica e toda a nossa sociedade. Então, são conhecimentos extremamente importantes. Na nossa correria do dia a dia, muitas vezes não paramos para ver pequenos conselhos, pequenas observações que, se agregarmos à nossa rotina, vão nos dar qualidade de vida, vão nos preparar para alguns embates como este, né? Deixando o nosso organismo melhor, com uma imunidade, né, adequada para enfrentar, e infelizmente vem uma atrás da outra, né, doutor? Chikungunya, dengue, antes de você recuperar de alguma coisa, vem uma nova, né? Então agora estamos aí nessa fase da Covid, não sabemos qual vai ser a próxima. Então são conselhos que vão nos preparar para todas elas, né? Quaisquer que sejam. Verdade.
Posso passar os contatos de redes minhas? Deve, Posso. passe aí. Instagram, @Diogo Viriato Rodrigues. YouTube, Diogo Viriato Rodrigues. E o e-mail, viriatosrodrigues@gmail.com. Vou repetir. Instagram, @Diogo Viriato Rodrigues. YouTube, Diogo Viriato Rodrigues. E e-mail, viriatosrodrigues@gmail.com. No Instagram você já vai ver algumas coisas bem interessantes. Lá eu deixo algumas coisas bem explicadas. Você pode tirar algumas dúvidas ali. Mas são coisas muito úteis. E assim, a intenção minha, realmente, é atuar de forma a cuidar de pessoas. Legal. Cuidar de pessoas. Legal. E é um grande amigo, é uma pessoa que eu conheço, seriedade, senão não estaria aqui. Então, conheço a forma séria com que ele trata as coisas. Tá? Então, o que ele vai compartilhar, o que ele já está compartilhando aqui com você, toma nota. Toma nota, é alguém que tem um coração íntegro e servo de Deus, tem temor do Senhor. Amém? Muito obrigado, doutor. Espero tê-lo aqui conosco novamente. E a você, nosso agradecimento por ter nos acompanhado até aqui. Fica ligado, acompanhando o próximo programa. O nosso muito obrigado. Deus abençoe a ti e toda a tua casa. Amém?